pessoal, sejam bem-vindos ao Ponto de Virada, um podcast com conversas que vão mudar o rumo da sua vida. Hoje eu estou aqui com ele, um cara cristão, casado, educador físico, pai de duas crianças incríveis, uma nem tão criança já, uma jovem. Plínio Pintado. E aí, mano? Fala, Seja bem-vindo, velho. Satisfação sempre, né, cara? Nosso encontro e nossas bate-papo aí, sempre agregando. Legal, mano. Plínio, para começar já esse podcast, cara, para a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento para a galera, quero perguntar sobre você, sobre a sua vida. Eu te apresentei aqui com algumas características. E se você tivesse que se apresentar como Deus te vê e não como o mundo te vê, mano, quem que é você? Quem que é o Plínio? Cara, eu acho que hoje ele diria que eu sou um cara mudado, tá? Quando eu falo assim, às vezes, tipo assim, a partir do momento que eu me converti, né, que eu realmente me entreguei para tentar fazer aquilo que ele quer, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu era um vida louca, assim, né? Mas eu era uma pessoa bem diferente, assim. Eu acho que eu achava muito que o que eu recebia, o que eu conquistava era através realmente do meu esforço, assim. Eu sempre me fiava muito de que, eu me dedico, eu sou dedicado, mas hoje eu entendo que eu só consigo isso, ele só porque ele me provê, né? Então ele me dá força, ele me dá disposição, ele me orienta. Então hoje eu acho que diariamente assim o que eu peço sempre é para realmente eu fazer aquilo que ele quer que eu faça ou não fazer nada que envergonhe, sabe? Então é difícil, mas é a minha primeira coisa do dia, assim. E dentro desse ponto que você comentou, qual foi a sua grande virada, né? Aquilo que mudou sua forma de pensar? Quando que você entendeu isso? Cara, foi acho que no primeiro GP, eu tive assim, sabe, foi uma coisa que realmente assim, a partir do primeiro encontro assim com vocês, cara, eu tive uma um modelo assim de coisas que eu gostaria de ser e de servir, de, sabe, de ter como realmente como espelho. Antes eu tinha de repente uma outra forma de ver assim o que eu queria para mim, e aí eu comecei a ver mais essa coisa assim de tipo de pensar no próximo de uma forma diferente assim, de querer me espelhar e querer saber mais da palavra e sabe, tu foi um cara que tipo assim também a tua forma de falar da palavra, eu pensei, cara, eu quero saber isso aí também. Eu quero entender dessa forma, eu quero agir dessa forma. E eu realmente, eu acho que quando o pessoal me pergunta assim, como é que foi a tua conversão? Cara, para mim foi meio que uma virada de chave assim muito rápido. Não foi uma coisa meio lenta assim, parece que para mim foi um tapão assim, sabe? Um tapão na cara do tipo assim, meu, Acorda, pô. e de ter uma percepção assim de todas as vezes quando a gente acho que as pessoas falam assim, né? Bah, pai, não me abandona. Ele nunca abandona, né? A gente que deixa. E eu falo assim hoje, né? Que se eu de alguma forma eu estiver saindo do caminho, assim, ou do trilho, que ele me dê um chacoalhão assim para mim, ó, te liga, volta, sabe? Então, isso é uma coisa que eu peço diariamente, assim, que eu converso diariamente, assim, ó. Pai, que eu faça tudo de acordo com o que tu quer. É difícil, sei, várias e várias vezes no final do dia eu penso, pô, agi mal, eu podia ter agido de outra forma, podia ter falado de outra forma. Então, mas eu acho que foi, assim, uma virada bem brusca, assim, sabe, um chacoalhão, assim. Até esse que tu falou é o quebrar as pernas, tá ligado? Isso, né? Ah, Quebrar as pernas da ovelha, botar nas botar costas e nas costas, carregar de isso aí. volta. E dessa mudança você vê que Deus tirou alguma coisa da sua vida? O que que ele tirou e que ele tá moldando aí em você, por exemplo? Cara, ele me tirou muitas vontades, cara, que eu não sei se eram vontades, assim, eu acho que eu encarava como sendo vazios, e hoje, cara, eu tenho realmente uma certeza, assim, de plenitude, cara, de saber que eu tenho ele, sabe? Que eu tenho Deus na minha vida. E antes, não que eu não soubesse, cara, mas eu acho que eu não enxergava, é aquela coisa que a gente fala meio que tipo de cair o véu, assim, dos olhos, né? De hoje perceber e pensar assim, cara, isso aqui aconteceu ou não aconteceu da forma que eu imaginava, mas hoje eu entendo que é um cuidado dele também, né? Assim como eu já te comentei várias e várias vezes da questão da moto, né? Cara, a moto para mim hoje é uma conexão muito grande com Deus, cara. Enquanto eu tô pilotando,
eu não vou ter som, eu tenho que estar atento a tudo, tenho que estar, né? E nesse atento a tudo, eu tô sempre orando, cara. Eu tô sempre conversando com ele, pedindo e agradecendo e literalmente pedindo orientação, assim. E várias vezes ela me deixou na mão, mas me deixou na mão de forma assim de que, cara, não ligou. E isso eu te falei já várias vezes, né? E, cara, eu vejo, assim, as percepções maiores, assim, que há um tempo atrás, se fosse o Plínio antes, cara, eu ia ficar fulo da vida, ia ficar esbravejando, ia ficar resmungando, murmurando, e hoje eu entendo que, tipo assim, cara, é um cuidado que ele tá tendo, é para mim ir de Uber, é para mim ir de bicicleta, para mim ir de carro, sei lá, de alguma outra forma, e aí depois chegar e olhar a moto e, pô, ligou, sabe? Do nada, assim. E aí eu pensar e começar a rir sozinho e pensar assim, ah, obrigado, pai, por ter me deixado na mão, sabe? De repente era um cuidado que ele teve comigo para mim não cair, para mim não, sei lá, não fazer outra besteira. Sim, até o dia que acabou a gasolina lá que o Xande passou por ti. Exatamente. É pra gerar história ali mesmo, não tem como, né, cara? É legal ver isso até como, pô, mas furou o pneu aqui, pô, talvez eu me acidentaria ali na frente Sim, e algo aconteceu agora para que não acontecesse depois. Eu já passei, aliás, por acidentes que foram nesse sentido. sim. Menor de idade, ia querer pegar a estrada para São Bento, subir serra, e eu me acidento uma noite anterior. Eu vi muito de Deus, assim, tipo, cara, você poderia ter morrido naquele ambiente, eu Sim. te machuquei um pouquinho aqui pra você não morrer ali, por exemplo, né? Isso é muito engraçado, assim, cara. Realmente essa percepção, assim, hoje minha, cara, conversando com um outro irmão, o Peter, né? Ele disse que a partir desses meus testemunhos, assim, de falar, né, de pensar assim, falei, cara, que bom, aconteceu isso porque era para me livrar de outra coisa, né, ou de alguma coisa. Ele falou que ele começou a olhar as coisas dessa forma, desse outro ponto de vista também, né? E ele disse várias e várias vezes assim, ele, cara, lembrei de ti quando tu falou que tu agradeceu pela questão da moto não ter ligado, né? E hoje um dos capítulos, das passagens bíblicas, né, que mais eu tenho para mim é de Romanos 5:3-5, que fala a questão tipo de glorificar e de gloriar realmente as tribulações, né? Porque é ali que vai nos gerar a paciência, e essa paciência vai nos gerar a experiência, e a experiência que vai nos gerar a esperança, né? Sim. Então, são versículos que, tipo assim, que me marcaram no ler, porque realmente me deu aquela assim, cara, tu tem que agradecer pela fase que a gente acha ruim também, né? Porque é uma forma de a gente aprender, de ter um ensinamento, é só tu parar e estar sensível a essas condições, assim, e ver o lado bom. É a questão que a gente fala do copo cheio, meio cheio, meio vazio, né? Tentar olhar sempre o copo mais cheio, né? E realmente, se tu parar pra pensar, só quebra a moto de quem tem moto. Só Também, um amigo meu um dia exatamente. reclamando, pô, a gente tem que cavar um buraco lá em casa pra mexer com a tubulação. Ele parou. Pô, que bom que a gente tem casa pra cavar buraco, né, cara? Aí, cara, genial, porque ele era um cara que tinha costume de reclamar, então ali Sim. foi uma mudança, né? O que te trouxe pra fé de verdade, Pim? Qual foi o momento que você percebeu que não podia mais continuar vivendo daquele jeito que você tava vivendo? Cara, eu vou dizer assim, ó. Eu fui, tipo assim, católico, na verdade não praticante, assim, né? Eu fui batizado de pequeno, fiz catequese, comunhão, crisma e tal, mas eu nunca fui adepto aí à igreja, à missa e tal, né? Nunca, sempre tinha alguma coisa assim que não me... Aí os meus pais, depois de um tempo também, eles foram por espiritismo. Então eu tinha, tipo, não digo uma religião assim, mas a gente tinha um segmento espírita, né? De ler o evangelho e tal. Aí tinha a parte xamã também, né? Da família e tal. E aí também eu comecei a estudar e ler. Eu vi algumas coisas assim. Eu sempre me falava que eu era espiritualista. Eu ia falar, essa Eu parte espiritual contigo, respeitava. então, já era forte, assim. Eu tipo, sempre respeitava. Eu queria conhecer as coisas, assim, ter um entendimento maior, né? Eu desde pequeno, assim, eu acho que a minha mãe, eu sempre falo assim, minha mãe desde de novo, assim, né? Eu sou diabético tipo 1. Eu fui diagnosticado com 9 ali para 10 anos. E a minha mãe era hipertensa e eu lembro que pá, foi um choque assim para a família, porque ninguém era diabético, não tinha diabético nenhum na família. E aí foi aquela coisa assim, né? Há bastante tempo, cara, o diabetes era uma coisa que assustava muito porque matava, né? Não tinha recurso, não tinha o que tem hoje, nem medicação, nem alimentação, tudo era muito difícil, né? E aí a minha mãe falava assim, tu tem duas opções, ou tu te cuida, né, para tu viver uma vida melhor ou mais tipo, saudável,
ou tu não te cuida e tu vai, tipo, ter as consequências, né? Então, desde pequeno, assim, eu sempre pensava, cara, eu tenho que ter isso aqui. Eu tive isso para me evitar de alguma coisa, né? E isso era uma coisa que já tinha esse entendimento, assim, né? Eu pensava assim, cara, eu vou me cuidar. Ainda bem que eu tive isso e não tive isso, né? Então, eu sempre tinha essa coisa, assim, do porquê, né? Tipo assim, eu tenho que me cuidar. E, então, a parte, que eu digo assim, de virada, foi no momento que realmente, assim, ó, eu reencontrei um amigo que eu tinha ido num GP, sem saber, e aí ele começou a treinar comigo e ele falou, cara, tô abrindo um GP. Eu falei, pô, mas eu não posso por causa de horário. Ele, não, mas tá o horário. Aí foi, me encaixei, eu falei, cara, eu vou ir. E aí realmente eu fui com tipo assim, com uma cabeça mais aberta, assim. E aí, como eu falei, assim, cara, meio, acho que fui laçado, assim, foi arrebatado na hora, assim, e eu falei, cara, eu não posso ficar mais sem isso. E hoje tipo assim, é crucial, assim, no dia de GP, dia de culto, cara, eu corto qualquer coisa para estar junto, para estar mais tendo esse aprendizado, né? E essas trocas, assim, eu acho que eu sempre tive curiosidade de ler a Bíblia, mas eu não sabia como, porque a gente fala no Evangelho Espírita, assim, tu lê aleatório, e aí tu tenta refletir ali no teu dia, geralmente parece assim, umas coisas meio que, pô, caiu para ti, exatamente passou por isso. E a Bíblia eu tentava ler assim e eu não entendia nada, né? E aí ali no grupo eu comecei a entender, comecei a ler e ter um entendimento, a troca de experiência, a troca de cada um, né, o contribuir de cada um. E eu comecei a entender, aí eu fui ler, fui assistir o filme lá, A Paixão de Cristo, que eu sempre escutava, mas eu nunca tinha assistido. E foi uma coisa que realmente também, meu, foi um soco no peito, assim, de pensar e de visualizar aquilo e pensar assim, cara, o bicho se entregou por nós e a gente, né, até a questão de dor, assim, eu penso, eu sempre fui muito resistente à dor e e aí eu pensava assim, cara, a gente reclamar de dor é a coisa mais ridícula do mundo, cara. Pensar assim que o, que o cara passou, é, o que a gente é piada, assim, uma picada de mosquito. E até para quem não sabe, GP é grupo pequeno, que é da célula da igreja, mas legal, legal até essa parte da dor aí do The Chosen, tu já assistiu também? Sim, sim, Cara, eu é fui assistir genial, tu começa a ver como que as coisas aconteciam ali, a situação, e até isso que tu falou das questões internas, né, nesse processo de conversão, o que que você viu que foi seu maior confronto interno que você já viveu? De, pô, eu acreditava em todas essas coisas, eu vivia tudo isso e agora eu preciso moldar e reaprender. Cara, eu E, acho que isso aí, para mim, foi uma, como é que eu vou dizer assim, a partir de, tipo, do momento que eu comecei tipo, a ler, a visualizar isso, né, a ter um sentimento, uh, eu acho que foi, parece que foi se encaixando, assim, as peças já estavam ali, eu já olhava assim, pensava assim, cara, eu já tinha percebido isso, eu já tinha tido isso, esse tocar, assim, mas eu nunca tinha organizado isso, acho, na cabeça, assim, sabe? De, de, de salvações, assim, sim, cara, eu tive pela questão do diabetes, eu já tive, cara, três, que a gente fala de experiência quase morte, né? Eles falam de EQM. De realmente, cara, me ver fora assim e pensar assim, cara, morri. E tá fora assim, e pensar assim, depois de voltar e pensar sempre, cara, como é que eu tô aqui, sabe? Ou tipo, de pensar assim, não, cara, eu não quero, me dá mais uma chance. E, e aí perceber assim, tipo assim, cara, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tenho que atingir alguém, eu tenho que, através sei lá, de alguma forma, eu buscar pessoas. Eu acho que é a questão que nem fala do evangelho, né? De buscar o maior número de pessoas possíveis. Eu sempre falo de fortalecer o exército. Então, eu não sei, eu acho que enquanto eu não fizer o que eu tenho que fazer ainda, eu vou me incomodar aqui. Eu vou estar incomodando. tu consegue ver essas lutas, essas batalhas que o cara vai cravando ali, Sim, vai entendendo qual que é o caminho de verdade e o propósito, querendo ou não, né? sim, E até é engraçado, porque muita gente tem medo de entregar a Deus porque acha que vai perder a liberdade, ou não, vou ser obrigado a deixar de fazer as coisas que eu faço, né? E o que que mudou na prática para você? Você falou que não era um cara que fazia baderna, que era muito da sim. zoeira, mas o que que mudou disso para você, essa visão em si? Essa coisa assim, né, que a gente falou assim de como é que eu vou dizer assim,
dessa entrega, né, do pessoal achar que tu participar da igreja, ou tu ir numa igreja, tu, sei lá, que tu tira a tua liberdade, né, de, não posso beber, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu, como sempre fui atleta, cara, eu sempre tive aquela coisa de rotina, literalmente a rotina, ela não é escravidão, muito pelo contrário, né, tu ter uma rotina te dá liberdade, né, porque tu tá escolhendo a tua rotina, primeiro, e tu consegue ter uma organização. Tu fazer da hora que tu quer, a hora que aparece, cara, é aquela coisa assim que parece que quanto mais coisas tu tem no teu dia, mais coisas tu faz. Tem dias que eu não tenho muita coisa para fazer, e aí parece que teu dia passou e tu não fez nada, né? Por mais que tu acha que hoje foi meu dia bem livre, cara, tu sente assim que tipo, tu não produziu, e isso é ruim, né? Essa sensação. Dia ou outro, assim, acontecer, beleza. Necessário Mas, até. e aí a questão que nem eu vejo assim hoje, realmente, assim, a primeira coisa que eu faço ao acordar, é dessas mudanças, né? Cara, teve uma época, eu fiz por 2 anos, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era flexão. Aí eu filmava lá, eu tinha que fazer Eu o número de acompanhei. repetições, é o número de repetições da minha idade. Se eu fizesse, tipo, outro ano, fiz aniversário, aumentava uma repetição, todo dia. E aquilo ali era a primeira coisa que eu fazia. E eu via assim, tipo, eu fazia por mim. E Eu acordava 4 e postava. pouco da manhã, né? E aí eu postava. Uma época eu acordava 13h20 e ia correr. Mas a primeira coisa, eu fazia o push-up e ia correr e tá, beleza, fazia isso aí. O pessoal também dizia, pô, mas todo dia, cara, era pra mim. Como eu falei assim, eu sou diabético, a atividade física pra mim faz parte do tratamento. Então eu digo, não adianta eu estar comendo bem, eu estar fazendo a insulina, né, medicamento bem, e eu não estar fazendo atividade física. E qualquer uma desses três pilares, se tiver desajustado, a minha saúde vai estar desajustada. E aí eu tinha aquilo ali como sendo, isso aqui é primordial para mim fazer. Aí a partir do momento que eu comecei, eu sempre escutava a galera falar de devocional, eu não sabia o que era. E eu pensava assim, cara, eu quero fazer também, né? Aí eu comecei a ver, ganhei um livrinho de devocional, que hoje a galera critica, falam, tudo bem. Mas eu dizia assim, falei, cara, era um momento que eu pensava assim, cara, eu estou conhecendo mais, eu estou buscando mais. E aí eu comecei a botar isso realmente como sendo a primeira coisa do meu dia. Porque eu penso assim, ó, a primeira fatia tem que ser dele. Né? A primeira parte, o mais sagrado tem que ser ele. Então, eu vou primeiro ter esse relacionamento com ele, para depois o resto do dia, cara, vai andar. E a partir do momento que tu começa o teu dia pensando em coisas boas, pensando em seguir um exemplo, né, daquilo que tu realmente busca, que é, né, o maior exemplo de todos, que é Jesus, né, eu acho que o teu dia todo vai ser melhor, né. Eu até não critico, assim, mas eu sempre converso, assim, com as pessoas que, eu faço meu devocional de noite. Eu digo assim, eu fico pensando, cara, se eu for fazer o devocional de noite, eu só vou estar pedindo desculpa. Eu só vou estar pedindo perdão porque eu sei que eu vou ter pisado no tomate. Então, eu já penso assim, cara, que nem a dieta. Cara, se tu começar o teu dia bem, fazendo atividade física, cara, o teu resto do dia vai ser mais difícil, não que tu não vá fazer, mas vai ser mais difícil de tu corrigir. Tu pensa, já comi mal de manhã, azar que eu comi mal meio-dia, azar que eu como fora né, do meu programado ali. E então, para mim, essa questão tipo assim de prioridade, cara, eu boto ele ali como primeiro e o resto, a atividade física depois tem que estar, mas o primeiro é ele. Sim, até se for parar a pensar, chega no final do dia, tô cansado, tô desanimado, não vou fazer, não vou me exercitar. Teve um dia que era 3 horas da tarde, eu fui me ligar que eu não tinha trocado uma ideia com Deus ainda. Entrei, a cabeça foi, e as coisas do trabalho, e eu parei. E, pô, cara, não troquei uma ideia com Deus ainda, já é 3 horas da tarde, por que eu tô fazendo na minha vida, né? Não, e a coisa que eu digo assim, cara, eu vejo tu indo treinar, perto da meia-noite, assim, eu fico pensando, cara, esse horário não vai. Eu tô ligado, sempre, eu durmo muito tarde, assim, eu durmo poucas horas. Mas eu penso assim, cara, treinar esse horário pra mim é terror. Eu acordo de manhã já pulando, cara. Mas a mesma coisa, não é o meu melhor horário para treinar. Então, eu tento treinar nos horários que pra mim, fisicamente, eu tô mais disposto, né? Mas a gente tem que ajustar, tipo, conforme
o que dá também, né? Eu tava numa rotina que o único horário era meia-noite, 1h da Sim. manhã pra treinar. Peguei academia 24 horas e vamos embora, mano. Ou é ali ou não funciona. Sim, E de manhã, e a gente fala, né, que esquece, nem... né? Eu falo assim, né, muito pra galera que, cara, atividade física, eu acho que é uma ferramenta que Deus nos beneficiou, assim, pra gente treinar o corpo, mas através do corpo a gente fortalecer nossa mente. Exato. Então, aquilo que a gente comentou aquele dia, né, assim, pô, tá chovendo, cara, eu vou correndo mesmo, vou de bicicleta, vou passar perrengue mesmo pra realmente, né, mostrar pro meu corpo que, cara, tu tem que me obedecer. Mas é uma coisa que realmente eu penso assim, ó, que é gradativo. A mesma coisa, a busca, né? A gente fala assim, ó, tu buscar a Deus, cara, não vai ser de uma hora para outra. É aquela conversa que a gente sempre tem, né? As pessoas acham que, meu, agora eu sou convertido, agora eu estou buscando, estou fazendo tudo direitinho, você só vou receber, né? Vai receber, e vai receber pancada, né? Mais pancada até, eu acho. Exato. E porque a aprovação ela vai estar sempre, e cada vez mais vai te incomodando, né? As coisas que tu faz, que tu sabe que não tá, tipo, não são legais. E o treino é assim também. Tu tem que tomar pancada, tu tem que aumentar a carga, tu tem que, né, te disciplinar para tu ter o benefício depois, né? Então, a rotina de tu fazer atividade física, assim como a gente falou de sentir preso, né, de ser escravo, agora eu não posso fazer isso. A atividade física ela é a mesma coisa. Tu tem que fazer, tu tem que abster de algumas coisas, né, para te ter o resultado ali que tu almeja, né, que tu tá buscando. Então eu falo assim aqui, pô, é a chave, vocês podem brincar aqui para depois ir lá pro vamos ver de verdade. É legal porque o pessoal acha que é o contrário, na real, né? Que isso é o estar preso, por exemplo. Não, mas você tem que treinar, mas tem que comer direito, você não pode comer uma besteira. Não, eu posso, mas a questão é que eu estou escolhendo Escolha, não comer. claro. Eu estou escolhendo ter essa vida diferente, esse pensamento Sim. diferente, né? E qual foi a mentira que você acreditou por anos que a fé desmascarou na tua vida, assim? Tipo, essas vezes de não, você vai ficar preso, não vai poder fazer isso ou aquilo. Cara, eu acho que a mentira, meu, pra mim, era essa, assim, de que tudo que eu conquistava, tudo que eu conseguia é porque eu treinava, porque eu fazia, porque eu acordava cedo. Aí aquelas histórias assim, né? Eu fui do boxe também, até foi um dos primeiros esportes, assim, então é aquela coisa assim de que eu achava, eu tinha como exemplo o Tyson, né, como lutador. Eu pensava assim, cara, eu quero ser que nem ele. E aí eu já, tipo, dormia pouco, já tinha aquela coisa assim, aí eu vi uma vez ele falando que, é verdade que tu corre, tu acorda todos os dias às 4 da manhã para correr? Aí ele, não, é mentira, às 4 horas eu já tô correndo. E aí o cara, pô, mas e por que que o David Letterman, até perguntando para ele, falou assim, tá, mas tu já é campeão mundial, por quê, né? Ele disse, não, eu sou campeão mundial justamente por isso, eu treino enquanto o meu adversário tá descansando. E se eu descobrir que o meu adversário tá correndo às 4 da manhã, eu vou acordar às 3, eu vou acordar para correr às 3. Se alguém tiver às 3, eu vou acordar às 2, até o momento que eu não vou dormir para me treinar mais do que eles. E eu sempre, pensava, eu vou fazer isso aí também. E eu sempre fazia isso. Eu via os meus oponentes, meus adversários e tal, descansando, indo pra festa, e eu já pensava assim, cara, eu tô na frente deles, eu não vou pra festa. Eu lembro que meu médico, meu endócrino, falou assim, pô, todo atleta deveria ter um estilo de vida de diabético, de não fumar, de não beber, de cuidar da alimentação, de descansar e tal, fazer atividade física. E eu pensava assim, cara, eu vou estar na frente deles. Isso eu era criança, mas eu já pensava que na época de adolescente, que a galera ia começar a sair, começar a fazer festa, eu pensava assim, cara, eu não vou, ou pelo menos eu vou fazer, não vou beber, não vou ficar mal, no outro dia eu vou poder treinar. Então eu sempre achava que, meu, o mérito era porque eu era forte e tal, e fazia e era melhor que os outros. E hoje eu já vejo que não, de repente foi um livramento, daqui a pouco que Deus me botou eu não digo doença, né? Eu digo uma condição. Eu digo que diabetes é uma doença, cara. Tem seus problemas se tu não cuidar. Mas eu vejo que é uma condição que a gente tem de ter uma qualidade de vida meio que forçada, assim. Então, é uma coisa assim, ó, meu, tu tem que fazer isso aí, tu tem que fazer. O outro também tem, mas ele, né, se vira. Então, acho que até é um cuidado a mais que ele tem com a gente do que com os outros. Eu ia falar isso até pra te moldar realmente quem você é, né? Exatamente. Vou te dar isso aqui pra que você não tenha possibilidade de ir claro, por esse caminho, que eu sei que como humano talvez você vai, cara. Certo, yeah.
A gente brinca, né? O que você vê de bom em mim é Deus, o que você vê de ruim sou eu Exatamente, mesmo. Qualquer cara. coisa ruim Exatamente. é o Rock. Agora de É. bom, mano, é Deus na minha vida. Né? E nessa ideia da caminhada cristã no dia a dia, sem romantizar, né, cara? A vida é real. Como é que é caminhar com Deus quando a rotina aperta? Quando o trabalho chama, quando a família tem desafios reais? Cara, hoje eu entrego muito pra ele, cara. Eu não, eu sempre penso assim, ó, a cada treino, cara, a cada aula que eu vou dar, a galera não vê assim, mas eu oro, cara. E oro para eu estar dando e falando da melhor forma possível, para eu estar realmente levando através de atitudes, assim, né? Que as pessoas realmente hoje pensem assim, né? Tipo assim, pô, esse cara é diferente. Por que que ele é diferente, né? Então, cara, eu coloco tudo, eu tento colocar tudo, né? Na, tipo assim, nas mãos dele, para ele estar tipo, realmente trabalhando através de mim, assim, cara. Até a história, assim, a gente abriu recentemente, abriu o nosso box e tinha algumas opções, assim, de locais e tinha um lugar que era maior, tipo, localização era mais próxima da nossa casa Podia ter e comprado um outro lá que vocês estavam então, a gente negociando, estava todo um negociando um e processo. não deu certo e tal. E aí a Fran, ela tinha uma, de certa forma, uma preferência para um outro local, porque seria maior, seria, tipo, comportaria mais coisas, né, para a gente ter, tipo, agregado ao espaço e tal. Mas eu não tinha isso. Eu já tinha na cabeça que, cara, o lugar certo vai ser e eu vou aceitar e vou tentar fazer da melhor forma possível. Então eu já pensava de que eu não podia ter a minha escolha. Eu não queria ter a minha escolha, porque eu sei que se eu tivesse a minha escolha, de certa forma eu poderia me frustrar, sabe? Tipo, de daqui a pouco não deu tão certo como eu imaginaria e tá pensando, pô, mas eu queria ter aquilo, que tivesse dado naquele outro lugar. Então é, cara, pegar o que tu tem, fazer o melhor que tu pode e acho que essa é o maior ensinamento, assim, né? Que ele coloca pra gente, assim, cara, tu tem isso, faz o teu melhor com isso, né? É até aquela coisa, assim, que a gente fala, né, de provisão, assim, né? Acho que as pessoas elas sempre buscam muito a questão de financeiramente estar bem. Acho que aquele dia tu me perguntou sobre a questão de sucesso, né? E, cara, eu acho que hoje, para mim, realmente, o sucesso é eu pensar que eu tenho que fazer o melhor que eu posso aqui com o que eu tenho, né, com o que tá de possibilidade, que eu possa buscar mais, mas que não pense nessa coisa só de realmente daqui, né, dessa vida terrena aqui, né? E aí eu vi um cara falando assim, e é uma coisa assim que meio que marca, assim, meio dá uma chocada, assim, né? Dizendo assim que, cara, quando eu partir, vai dar um tempo, ninguém vai se lembrar de ti. Mal e mal tu vai ter uma ou outra pessoa que vão se lembrar de ti. Agora, das coisas que de repente tu fez de bom, né, através de ti, né, tu fez alguma coisa boa, isso vai ficar marcado, assim, alguém vai se lembrar, pô, o cara lá me ajudou, tal, um dia, teve um cara que me ajudou, assim, então, agora às vezes se lembrar da gente, não, então é realmente, é fazer o melhor que tu pode, com teu coração em paz, assim, com ele, e a gente sabe que agradar todo mundo a gente não vai nunca, né, Sim. então, é tentar dar o melhor sempre. E é até legal isso porque você se baseia no que ele está fazendo para tua vida, né? Não no Sim, que a gente acha que vai fazer para nossa vida. Também, o primeiro exatamente. empreendimento que eu fui abrir, que eu mais orava era isso: Deus, me dá um local. Me dá um local. Fui ver um lugar, não, vamos, deu errado. Fui ver outro lugar, não, deu errado. Deus, me dá um local. E do nada, e esse lugar aqui? Eu falei, cara, perfeito. Ele veio maquiado do jeito que eu precisava. Tipo isso, um galpão X, Ah, Y, com as características que eu precisava. Talvez se fosse em outro local e tivesse tomado outro rumo, eu não estaria onde Deus quer que eu estivesse hoje. Isso passou 5, 6 anos, mais ou menos. E você está vendo hoje, no momento sim, presente. Mas o que vai acontecer daqui a 5, 6 anos? sim. Se eu tivesse pego um lugar maior, um lugar mais bem localizado, diferente, talvez não seria o propósito da qual Deus queria que eu estivesse hoje, que inclusive é o digital, que era Sim, fechar aquele local para sim. olhar para cá para poder fazer acontecer. Então a gente não tem essa visão de futuro. É muita ideia do improvável, né? Deus, o que você quer que eu faça com isso aqui? Cara, faz o seu melhor. Cuida da sua família, cuida do seu Cara, negócio, cuida dessas pessoas, porque naquele local eu pude conhecer pessoas e servir pessoas.
eu vi que a barbearia tinha muito disso, assim, não era um lugar para cortar cabelo, mas era um lugar para cuidar de pessoas. Então, Eu lembro que tu falou isso o aí pra mim uma vez. servir, né, é o que a gente tá vendo, assim, na nossa vida. Não é só o servir na igreja, mas Sim. servir dentro do reino também, né? E o que você faz quando a fé bate de frente com o cansaço, mano? Cara, eu acho que eu não cheguei a ter essa fase ainda, sabe? Que eu penso assim, tipo, de cansaço, cara, mas eu não. De estar cansado, fisicamente, realmente cansado, né? Cara, vou dizer que anteontem eu orando assim, eu pedi assim, eu falei, pai, me dá força, assim, sabe? Porque eu sei que eu sozinho não vai. Então, pedi, sabe, o descanso nele realmente, assim. E, cara, eu digo que tipo assim, meu sono é muito bom. Apesar de dormir poucas horas, cara, meu sono sempre é tranquilo, assim. Então, porque eu sei que eu tô sendo cuidado, sabe? Até, então, que nem essa coisa assim, tipo, de pensar, pô, tô cansado para fazer tal coisa, ou pra ir no culto, pra... Eu não tive isso ainda, sabe? Cara, com a graça dele, assim, eu não tive nenhuma provação, cara, de pensar assim, pô, tá acontecendo esses perrengues aqui, será que vai me botar em dúvida, né? Ah, eu peço realmente para que nunca aconteça isso, né? Mas se for para acontecer, se for para mim passar por essas provações, que eu me mantenha sempre firme de que, sabendo com a certeza de que é da permissão dele e de que é realmente para mim ter um aprendizado. Eu sempre peço para esses aprendizados serem o mais breve possível, né? Esses tempos um amigo estava passando por uma dificuldade assim, e aí ele falou assim, cara, ora por mim para que isso passe logo, né? E aí eu falei, cara, eu vou orar para que tu aprenda logo, porque se passar e tu não ter o entendimento, tu não ter tipo, cumprir aquilo que foi proposto para ti, cara, isso vai se repetir depois, daqui a pouco vai vir de novo, não vai se perdurar. Então eu falei assim, cara, fica sensível e forte para que tu realmente aprenda o que é para tu aprender, né? Tipo, para te passar isso realmente botar embaixo ali na sacola e tchau, Na caixinha de na caixinha de experiência, né? experiência, nas ferramentas ali. E até entrando na área de servir que a gente falou, o que significa servir para você? Porque muita gente confunde servir como se fosse ser um escravo, ser alguém submisso. Até tava, acho que no livro de Mateus ali, a história de Jesus, né? Falar, você servir quem é seu amigo é legal, é É tudo bem. fácil, Agora eu quero ver você servir aquele que não vai com a tua cara, aquele que fala mal de ti, ou nesse sentido, né? E o servir tanto dentro como fora da igreja. O que que você vê, o que que significa servir para você? O que que você vê, o que é o servir? cara, servir hoje, eu acho que tem N formas de servir, né? Essa forma aqui, eu acho que é uma forma que tu tá servindo, sabe? O escutar é uma forma de servir. Eu acho que é uma coisa simples que as pessoas realmente não se, não se tocam do quão grande é o ato de escutar, né? Até isso era uma palavra assim desse mês assim, lá na igreja, que era a questão de realmente o escutar, né? O escutar simplesmente é uma forma da pessoa estar botando para fora as dificuldades dela e a gente está dando o que a gente tem de melhor, que é o nosso tempo. A gente fala que o tempo, muitas vezes as pessoas não contabilizam. Uma vez a gente conversou sobre a questão de tipo assim, pô, tu acha que é barato, mas tu pensa assim, tá, quanto que é a tua hora, tipo, teu valor hora, né? Sim. Isso tu não contabiliza. Então a gente fala às vezes sempre, cara, a gente deixa de pagar ali porque a gente acha caro, não, eu vou fazer. Mas a gente pensa, tá, mas a hora do cara lá que tu ia pagar é X, a tua hora é tanto. E nessa hora que tu tá ainda, tipo, despendendo para fazer isso, tu podia estar com a tua família, tu podia estar fazendo outra coisa, podia estar descansando, podia estar fazendo, e a gente não contabiliza, né? Então eu digo que, cara, o tempo é o maior presente que a gente pode dar para os outros. Né? A gente está ali presente literalmente é isso aí, é um presente. É tu estar ali disposto a escutar, que seja para tomar um café, que seja para qualquer coisa, assim, né? Mas eu acho que o escutar, o se disponibilizar, né? O estar disposto, isso eu acho tipo assim, tá na Bíblia, né? É a gente realmente estar disposto, né? Ele utilizou pessoas dispostas a servir, né? A agir ali,
a ter confiança. Então, eu acho que essa é uma forma, para mim, que é o ato de servir. É tu tá ali para tentar ajudar, não quer dizer que tu vai resolver, né? E nem é Isso eu sua acho que responsabilidade, às vezes, justamente, não, resolver as justamente, coisas. exatamente isso. É como eu falei do que eu falei para esse meu amigo, né? Cara, a gente não tá aqui para resolver, a gente tá aqui para estar junto. Se eu posso te ajudar, mas eu não posso fazer o teu papel, Sim. né? Meus filhos acabam muitas vezes assim, né? Eu até puxo a orelha deles porque eu digo assim, me ajuda, me ajuda. Eu disse, não, tu não tá querendo ajuda, tu tá querendo que eu faça, né? E tu tem que fazer, né? Isso já falo pro meu baixinho também, né? Ele fala assim, pai, me ajuda, me ajuda. Eu falei, não, tu quer que eu faça para ti? Papai te ajuda, mas tu tem que fazer, né? Senão a gente vai estar sempre tirando a função do outro. E aí entra naquela coisa, naquela briga que daí a gente realmente se acha usado. E aí isso não é legal, porque daí é uma via de mão única, né? E não mão dupla. Tem que ser, eu acho. O ato de servir, né? Sim, e dependendo da situação, às vezes tu vai querer se meter num problema que não é seu, que às vezes Deus colocou a Exatamente. pessoa naquele lugar por algum Claro. propósito. E O cara tá sempre passando é, uma né? dificuldade, eu vou resolver, eu vou ajudar. Eu falei, cara, mas não é pra você fazer isso. Já vi conhecidos meus que têm empresa, pô, queria poder pagar a escola de um conhecido meu, mas eu não tenho condição financeira. Eu falei, ainda bem que você não tem, porque às vezes não é pra você pagar a escola do cara. Pro Ele cara. precisa passar por aquilo para que ele seja moldado e forjado. Às vezes tu entendeu, o cara tá lá porque é um plano de Deus ou porque ele se enfiou Sim, naquilo sim. e tá naquele buraco que eu É vou me uma meter e vou tomar pra consequência, mim, né? né, cara? É o que a gente hoje vê assim, né? Que, cara, tudo que a gente recebe, por muitas vezes, é consequências de escolhas que a gente tem, né? Assim como a gente falou da atividade física, de se privar de comer tal coisa, cara, são escolhas. E tu vai colher aquilo que tu plantou, né? Então, uma coisa que eu escutei esses tempos também de um pastor, assim, cara, eu achei muito interessante, assim. É meio chocante, assim, cara, parece que é meio grosseiro, mas tu olhar, assim, tu parar para pensar, eu na questão de atividade física, eu sempre fui muito exigente, sempre fui muito chato, cara, com técnica, de querer que a pessoa faça exatamente como é para ser feito, como se ela fosse competir. Eu nunca incentivei ninguém a competir, porque eu sei quão maçante, quão difícil é, e eu digo assim, ó, que competição é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Né? Assim como eu falo, o CrossFit é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Não é todo mundo que vai querer sofrer, abrir mão e ficar dolorido e tal, né? Todo dia. Então, uh, eu vi o cara falando assim, ó, que ele não tá ali para levar o evangelho para todo mundo. Ele disse assim, as pessoas vão dizer, pô, pastor, mas na Bíblia diz que tem que levar o evangelho para todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que levar realmente para quem quer. Sim, ela também fala Quem pra não jogar quer, pérolas cara. aos porcos, né? Justamente, eu ia falar Então, exatamente isso. É não jogar pérolas para os porcos. Cara, quem quer, vai buscar. Aí é aquela coisa assim, quando o pessoal fala, né, assim, a pessoa que é ateu, né? Como é que tu vai convencer um ateu a acreditar? E você fica, cara, nem quero. Ou tipo, não é que eu não e quem quero. convence é o Espírito Santo, né? A Justamente, gente, o né? Espírito Santo que convence, mas eu digo assim, cara, se ele chegar para mim e dizer assim, isso é uma coisa que eu acho que o pessoal tem muito preconceito com o evangélico. Eu tinha isso também, né? Que o pessoal fala assim, cara, os evangélicos querem te botar né, a goela abaixo, assim. E, e eu acho assim que, cara, quem quer buscar, quem quer conhecer, vai. Aí ele precisa de muletas ou de pessoas que vão ajudar, auxiliar a ter o conhecimento. Mas se chega um ateu e diz assim para mim, cara, me conta um pouco aí desse teu Sim. Deus aí que tu acredita, né? Deixa eu ver. Esse cara já está curioso, né? Ou pelo menos ele não chegou. Agora, se o cara chega meio irredutível a não acreditar, cara, eu não vou perder meu tempo, sabe? Eu não vou. Não é que eu esteja sendo ruim. E a mesma coisa que eu falo, que eu estava comentando, né? A questão de atividade física também. Cara, eu não vou querer fazer com que o rock seja e execute, como se o cara vai pegar, encher o saco e vai embora. Ele tá ali, na verdade, tipo assim, ele quer fazer uma atividade física diferente, ele quer ter, né, ter uma prática, ter uma convivência. O cross é diferente, é diferente de uma musculação que tu tá treinando sozinho. Então, tem uma busca ali. Tem gente que tá ali pela parceria. Outros querem evoluir. E antes eu tinha uma cobrança, que eu falo assim, eu queria cobrar que, cara, tem que fazer, tem que ser bom e tem que aprender. Hoje, cara, se o cara não quer aprender, por que eu vou estar ali incomodando?
Eu vou estar tentando dizer, ó, meu, se tu fizer isso, tu vai ter isso, 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 isso. Se não fizer, cara, a culpa é tua. Exato. Deixa eu lavar minhas mãos, que não é culpa minha. De tu não tá aprendendo a fazer. Sim. Mas é legal isso porque tu desbloqueia certa situação, né? É, De querer fazer com que o outro viva aquilo que você acha que seria o certo, né? Pra ele só quer ir lá dizer que tá treinando, foi a fotinha do tá pago e sim, sim, vambora, né? é. Diz que treinei, diz que eu cuidei da minha saúde. Até legal entrando no ponto do ateu que você comentou. Quando eu era líder de célula também, esses dias eu tava lembrando disso, passei na frente da casa do rapaz, tinha um rapaz que era ateu, que era o nosso GP. E aí ele ia pela comunhão, pelo amor, pelas amizades. E o primeiro GP ele foi, não, porque eu sou ateu. Eu olhei, ateu? Cala a boca, cara. Mas, tipo, de tão sincero que ele era. E ele perguntava, ele, cara, mas por que disso? Por que daquilo? E ele tava toda semana, cara. Ele era mais fixo do que os crentes que já estavam lá dentro, Sim, que às vezes furava e dava desculpa de ir. Ele não dava desculpa, ele, ó, consegue me buscar, ou senão eu vou de ônibus, vou chegar mais tarde. sim. Mas ele dava um jeito, porque ele via Jesus, né? Ele via o amor, ele via a amizade, ele via a galera ali. Isso era muito legal, cara. E como que você equilibra o servir na igreja, servir sua família e liderar um box de CrossFit ainda, mano? Cara, eu servi na igreja, cara, eu participo da parte do apoio, tá? Então eu varro, eu Muito faço bom, a eu adoro. limpeza atrás, assim. E carrego cadeira, aí o pessoal também abusa, né? Mentira. Mas eu digo que, cara, é um momento que, pra mim, é que nem tipo lavar louça, assim, cara. Varrer, lavar louça. Cara, é um momento que é uma coisa que meio que parece que paz, assim, é tranquilizante pra mim. E hoje eu vejo assim, ó, como, cara, é um momento que eu tô lá 1 hora. Eu fico varrendo 1 hora. E eu tô conversando com ele. É que nem quando, tipo assim, quando eu me mudei, assim, eu fui morar mais longe da onde eu tava trabalhando. Antes de bicicleta eu ia em 6 minutos, aí eu passei me mudei e dava 25, 30 minutos. E aí o pessoal ainda até dizia assim, eu falei, pô, cara, agora vai ser bem longe. Eu pensava assim, cara, eu já meio recém-convertido, eu pensava, cara, agora eu vou ter mais tempo ainda que eu vou estar podendo conversar com ele, sabe? Durante o percurso, assim, e aí no servir lá na igreja também, cara. Ah, é um momento que eu tô sozinho lá, tô varrendo, se precisam de ajuda, precisa de tal coisa, eu vou lá e faço. E realmente é uma forma, assim, que também muita gente acha que é exploração, né? As pessoas muitas vezes perguntam assim, eu falei, pô, mas tu vai lá pra varrer, em casa eu duvido que tu faz. Mas eu fico pensando, cara, eu tô treinando, sabe? Então, Exato. de ter realmente de ser não é comandado, mas é fazer coisas e aí tu começa a dar valor para os outros, sabe? Tu começa a dar mais valor até na questão tipo de tu, cara, de tu separar o teu lixo, sabe? Tu começa a ver assim, cara, deixa eu amarrar aqui de um jeito que vá facilitar para a galera que recolhe, né? Para os garis, para esses tempos eu vi o cara falando assim, cara, tu quer ajudar a gente? Meu, não deixa a sacola aqui 15 sacolas. Ele disse, cara, amarra uma sacola na outra, facilita pra gente, porque a gente tá correndo, a gente pega uma mãozada só, a gente. Aí eu pensei, falei, cara, é mesmo, deixa arrumado um jeito que vai facilitar pro cara, né? Então, tu começa a pensar, pra mim, eu começo a pensar nisso, assim, né? O servir pra família, eu acho que é uma coisa que a gente acaba tentando fazer diariamente, né? Muitas e muitas vezes a gente falha também, né? Eu vejo assim que parece aquela coisa assim, ó, tu estoura com os outros e na tua família, melhor, desculpa, tu com os outros tu tem paciência e com a tua família tu acaba estourando, então tendo tanta paciência, né? Eu acho que isso é uma, de certa forma, uma fraqueza nossa, né? Eu admito que eu sou falho, bastante falho nisso, que eu tenho que, isso é uma das coisas que tu falou ali, né, de tentar ser mais modificado, assim, eu acho que realmente, assim, é ter mais atenção, mais carinho com a minha família. Não que eu não seja carinhoso, mas a gente sempre pode mais, né? Acho que a gente sempre tem um pouquinho a mais ali de. E a gente fala que os outros perguntam 500 vezes, a gente responde, se é cliente, se tu vai e explica de novo e tal. E às vezes com a família, na segunda vez tu já tá, eu acabei de te falar. Então acho que isso aí é uma coisa que para mim realmente é uma falha, assim, grande. E o cara vai moldando isso Tá? conforme o tempo também, né? Tu percebe onde E, tu erra, corrige, no próximo dia corrige de novo e corrige ah, de novo. e o Espírito Santo te cutuca. E aí Exato, o isso cara é fica muito ruim, bom, o cara. cara fica com dor de estômago. E o que que mais te irrita na forma como algumas pessoas servem só pra aparecer, mano? Isso é algo que me incomoda demasiadamente quando eu vejo que a pessoa tá lá servindo o celularzinho aqui.
A gente teve uma experiência lá do Rio Grande também, cara, eu com ódio no coração de ver gente que passou um pincelzinho e não, eu tô aqui porque eu tô servindo, a gente 3, 4 dias fazendo o negócio acontecer e nem aí pras câmeras, mas isso enche meu coração de raiva, né, cara? E o que que mais te irrita nessa forma como as pessoas servem só pra aparecer? Como que você vê isso? Cara, eu acho que hoje, uma coisa assim que meio que ilustra, assim, pra mim, né, cara, é a mesma coisa de, por exemplo, assim, quando o pessoal vinha pedir alguma coisa na rua, assim, sabe? Tipo, de pedir ajuda no farol, assim, no semáforo, né? Antes, eu, tipo assim, ó, fui criado de uma forma assim, ah, não, porque vai dar pro cara tá pedindo pra comida, vai tomar trago, vai comprar droga, não sei o quê. Então eu tinha aquela coisa, tipo assim, cara, não vou dar. E hoje eu entendo, cara, que, meu, tu tem que fazer, como eu falei, você tem que fazer o teu melhor. Se o outro não tá fazendo, cara, o acerto dele vai ser depois. A gente tem que tentar. É difícil, cara, é difícil não ter essa sensação assim. Mas eu realmente eu tenho uma sensação de tipo assim, cara, se o outro está se fazendo, está se querendo mostrar que está servindo, que está sendo uma boa pessoa, cara, o acerto depois é com ele lá na hora que ele chegar para ele. E então eu tento realmente não olhar, sabe, pro outro. O que o outro está fazendo? Cara, eu vou fazer o que eu acho que está certo, o que estou sendo tocado para fazer, sabe? Eu não é que não me incomoda, mas não tira minha atenção, sabe? De ficar com raiva. Óbvio que às vezes a gente fala, né? Que nem aquela história que é uma passagem, né? Que os caras começaram a trabalhar de manhã cedo, era um denário lá para ele trabalhar o dia Adoro. todo, aí foi o outro que vieram mais gente de tarde, e vieram uns final do dia, trabalharam um pouquinho e receberam a mesma quantia, os da manhã se revoltaram, né? Dizendo, pô, mas como é que deu a mesma coisa para nós que estamos aqui? E eles disseram, cara, o combinado foi esse, né? Sim. Então, para mim, eu acho que é isso aí, assim, tipo assim, cara, se eu comecei a trabalhar lá de manhã cedo, bem cedo, e alguém chegou tarde só e foi aparecer na foto e coisa assim, cara, para mim o que eu me comprometi foi de chegar naquele horário e fazer aquilo que era para fazer e eu acho que não me incomoda muito. Não te irrita. Não, Entrando na parte de família, cara, como é que é ser um pai cristão de uma criança autista? Como que isso moldou o seu caráter? O Murilinho cara, tem característica do autismo. Como que é isso pra ah, ti, mano? cara, eu tenho, mas tipo assim, cara, eu tive uma virada de chave também, cara. E num dos GPs, cara, eu comentei assim, né, que para quem é pai de criança atípica, cara, tem muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitos medos, assim, né? E, e eu confesso que eu tinha. Até eu conversar com um amigão meu, e numa oração, assim, num pedido de oração, cara, ele orou, mas ele me deu uma chacoalhada, assim, cara, de um entendimento. E realmente olhar com outro olhar, assim. E de ver que, cara, eu vejo que a forma como ele não é. A gente fala assim, o pessoal fala assim, ah, criança autista, tem cura, não tem cura. Cara, hoje eu entendo que realmente é uma outra forma de viver, cara. Eu acho que é uma forma mais limpa, cara, mais clara, assim. E a gente sabe que eles não têm uma maldade, assim. Acho que o que a gente vem de ruim de herança, né? Eu acho que eles têm um filtro diferente. Eles têm um entendimento diferente, eles não veem maldade, eles não percebem, não entendem a ironia. Então, tem várias coisas assim que eu fui entendendo e, cara, hoje eu sou grato, assim, sabe, de poder ter a experiência, de poder ter sido escolhido ser pai de uma criança autista. Esses dias eu vi alguém criticando até o Marcos Mion, porque falava, todo mundo deveria ter uma criança autista, ou cara, não falo assim desse romantismo assim também, né? Porque é difícil. A gente tem sempre inseguranças, mas a gente tem que ver. Eu comecei a ver realmente o lado mais realmente de amor, assim, cara, de ter um entendimento, de ter
um conforto, assim, cara, de ter o abraço dele, sabe? De ter... Ah, é difícil, cara. É difícil. Mas foi um cara que me deu esse cutucar, assim, cara, de ter uma percepção diferente, assim, cara. Não é nem de aceitação, cara, mas de... Realmente, eu pensava assim que se Deus, cara, que eu acho que é o único capaz, assim, de poder mudar essa condição, ah, se fizesse isso, cara, de repente, o que não é bom do mundo, cara, ele ia absorver. Então, assim, a gente tem receio, na verdade, para o que as pessoas vão agir, né? Então, a gente fala que a dor é nossa, não é dele. A gente fala que o pessoal, e bullying, não sei o quê. Eu disse assim, cara, ele vai sofrer. Eu sei, sabe? Não é, isso aí é uma coisa que é indiscutível, assim. Ah, mas as minhas orações é que realmente ele tenha perto dele pessoas boas que possam, tipo, ajudar ele, né? Não é tirar ele das situações, mas que possam ser um suporte para ele, assim, em momentos que a gente não estiver perto. A gente sabe que Deus sendo Deus, ele não vai deixar que Não nada de vai. ruim aconteça nesse Tudo é sentido, permissão, né, tudo é cara? permissão. Por isso que eu falei assim, é dores que de repente a gente vai sentir e ele não vai estar nem aí, né? Não vai Exato, nem a inocência entender dele, querendo ou justamente. não, que a gente conversou lá. É. Mas legal, cara, e essa parte, o Murilo com autismo, a Júlia tem diabetes também, assim como você, tem essa mesma responsabilidade, tem que ter essa disciplina, né? Em que momento você percebeu que você precisava ser mais forte por eles, né? Cara, acho que desde o início, assim, né? Dele, do Murilo, foi. Cara, era muito pequeno, né? E eu achava que ele era surdo. Né? A primeira, eu achava que ele era surdo, Que porque ele não não. obedecia, não Porque eu direcionava. chamava ele, não mexia e tal. E a Fran é fisioterapeuta, então ela dizia assim: não, ele é muito novo, então ele não tem controle cervical e tal e tal. Aí eu peguei, cara, tirei um estabilizador do computador assim no chão, explodiu. Ele tava no colo dela, assim. Cara, eu fiz assim com o barulho, a Fran também piscou e ele não piscou. Eu pensei, ele é surdo, ele é surdo, ele é surdo. Aí a gente foi fazer os exames de novo, né, de ouvido e tal, e aí tava tudo normal. E aí a gente começou a ver, né, essa questão, assim, tipo, de ele não olhar. Ele olhava, mas, né, não fixava, e a gente começou a ir atrás. Então, cara, no início, assim, foi meio chocante, né, porque me veio um filme, assim, na cabeça, eu não lembro o nome do filme, mas é com Champagne, e aí ele é autista, ele tem uma filha, daí a filha com 6 7 anos, ela já é mais inteligente que ele e tal, tal. E aí eu pensava nele assim, né? E aí, só que depois eu já tinha ido para a Argentina, daí tinha lido num livretinho assim do avião, cara, falando sobre o Messi, né? E eu lembro que, tipo assim, no título do texto, né, tava assim, Messi és um perro, né? Eu, na hora, olhei e pensei, cara, os argentinos idolatram o Messi, cara, estão dizendo que ele era que nem um cachorro, né? E aí o cara falava o relato que o Messi era como o cachorro dele, que jogava bola e o cachorro ia só na bola, interessava o que tinha no caminho. E aí eu comecei a ver e comecei a ver, pô, o Messi é autista. Tem um grau de autismo, não sei, Sim. né? E aí comecei a ver outros, e aí comecei a pesquisar outros, e pô, vários artistas e vários, tipo, artistas plásticos e pintores e, né, e músicos, e eu falei, cara, então deu uma apaziguada assim para mim, né? E aí eu cheguei e mostrei para a Fran esse artigo, peguei o livretinho do voo, e aí mostrei para a Fran, e aí, sabe aquela coisa assim, meio que para tentar me acalmar, assim, mas eu pensava assim, cara, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser a pessoa que vai estar do lado dele, direcionando, não tirando ele dos problemas, né? Mas estando ali do lado. E é o que eu falo sempre para ele, né? Eu digo assim, papai vai estar sempre do teu lado, enquanto eu estiver aqui, né? Mas enquanto tu precisar, eu vou estar sempre aqui, né? Então, eu acho que é a forma de pensar, assim, que eu tenho que ser forte para eles, né? Para a Júlia sempre foi a questão de pensar que eu tenho que ser um modelo, tenho que ser um exemplo de cuidado, né, para ela ter como guia, assim, né? Como a gente fala que o exemplo arrasta, né? A fala às vezes entra no ouvido e sai no outro. Agora o exemplo Exato. ele tende a perdurar, né? Assim como foi a questão, acho que da minha conversão, assim,
Eu comecei a frequentar, comecei a realmente a mudar, ter essas mudanças assim que foram visíveis em casa. E aí a Fran começou a ir também, e a minha filha realmente resolveu se batizar e começou a frequentar, e E começou foi a no querer mesmo dia servir também, no né? mesmo dia, cara. Foi uma surpresa, assim, que, meu, indescritível, assim. Um dia antes ela disse, eu não tenho camiseta preta. Daí, tipo, tu não precisa, você vai segurar. Ela, não, eu vou me batizar também. A gente falou assim, como assim? Tu não fez isso, não fez aquilo? Ela assim, não, eu falei com o meu tchê lá, com o meu pastor, e eu disse que era muito importante me batizar com você. Assim, pá, pra nós foi, tipo assim, a melhor notícia, assim, cara, que a gente podia ter. Irado, mano. E realmente a ideia do exemplo, né, que você Ah, falou. E nessa ideia entre fé e o CrossFit, tem alguma coisa que o CrossFit ele te ensinou sobre a vida espiritual? cara, essa eu acho Consegue que é a fazer um resiliência, cara. parelho assim entre Bah, um e eu outro? faço muito, assim, eu faço tudo, cara. Eu vejo, assim, a atividade física. Hoje eu, cara, percebo de tudo, assim, né? De filme, eu percebo, cara, isso aqui tá na Bíblia. Aí eu não sei a passagem, tipo assim, literal, Sim. mas eu tenho um entendimento do que foi falado, assim, né? E o cross, cara, ele é uma coisa assim, primeiro que ele te mostra que tu não é bom em tudo, né? Então vai ter coisas que tu vai ter Ou facilidade, outras tu vai ter ginástica, ou dificuldade, força, ou outro vai ser cardio. forte, outro vai ser cardio, mas que tipo assim, ó, te mostra que tu pode melhorar, sempre pode melhorar um pouquinho a mais. Tem momentos que cara, tu tá assim que tu não aguenta mais. E aí tu vai e tu pensa assim, cara, mas aquele outro treino era mais difícil e eu consegui. Então, tem essa questão da comunidade, assim, da galera se ajudar, que é diferente de outros, né? Eu falo assim, ó, a galera compete no cross. Quem nunca competiu no CrossFit tem que competir. Por quê? Acho que é um dos únicos esportes, cara, que te mostra que tu não tá, tu não tá competindo contra o outro. Tu tá competindo contigo. Parece meio jargão, parece Não, meio clichê, mas a partir do momento que tu entende isso, cara, é uma virada de chave, assim, absurda. Tu começa a ver que se tu treinou, tu fez lá o workout, hoje nas competições, geralmente as provas elas são, tipo, o pessoal fala qual vai ser a prova com um tempo antes. Então tu vai testar antes, tu vai testar a estratégia, vou quebrar de tantas em tantas repetições, vou tentar com tal carga, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí tu vai fazendo um ajuste conforme tu treina. E eu falo para os meus atletas, para os meus alunos e tal, que a competição é o dia da prova. O teu treino é o teu estudo, né? No dia da prova, lá no dia do teste, tu vai ver se tu estudou a matéria certa ou se tu estudou o suficiente. sim. Tu até pode ter estudado a matéria certa, mas não estudou o suficiente. Então eu digo que tu começa a ver se tu testou lá e fez em tantos minutos, fez em 2 minutos. Se chegar no dia da prova, né, da competição, e tu fizer em 2 minutos, tu já ganhou, Show. né? Por quê? Porque mostra que tu fisicamente tu tá bem treinado e mentalmente também aquilo que gira em torno lá de tensão, de música, de galera cobrando, e estando ali, tu O tentando Jury é, verificando. então, o juiz ali te validando ou não validando, não te abalou, porque tu treinou. O pessoal tem aquela coisa de tipo assim, no dia da competição eu vou melhorar. Cara, não sabe. Então vai ser na prova. É que nem eu falo que nem ser assaltado. Tu sempre diz sempre, cara, não vou reagir. Cara, se tu infelizmente for assaltado, tu não sabe como vai ser a tua reação. E aí eu digo assim, ó, que tu fez esses 2 minutos também, tu ganhou. Eu sempre falo assim, cara, tu ganhou. Agora, se foi suficiente para tu subir no pódio, aí é outro departamento. Porque tu não sabe quanto que o Rock treinou, quanto que ele se cuidou, quanto que ele cuidou da alimentação, quais as facilidades dele para esses movimentos. Então, eu sempre falo assim, ó, que o pódio numa competição de CrossFit, cara, é consequência, né? Então, eu sempre falo assim, aqui, a questão tipo do cross em relação para mim a parte bíblica, assim, é realmente é o tu perseverar, é tu dar valor para as pequenas conquistas, né? Tu não pode pensar que tu, como eu falei assim, que tu vai te converter e tu vai ser a melhor pessoa do mundo do dia para noite, né? Cara, se tu for um pouquinho melhor de um dia para o outro, 1% ali, cara, no final tu vai ser uma pessoa melhor. Tu vai ser uma pessoa mais bem condicionada, né? Não só fisicamente como espiritualmente, né?
Então, eu acho que faço muito essa analogia, assim, da atividade física, né, do que eu pratico, do cross e tal, com a parte bíblica, E até assim. porque, igual tu falou, você não sabe às vezes o que vai acontecer lá na frente, espiritualmente falando. Sim. Então, onde muitos pais erram é vai estudar porque amanhã tem prova de matemática. Não é estudar para passar na prova, é É, estudar porque você precisa aprender para que quando tiver uma situação de matemática você sabe lidar. sim. Então, não tem como, tipo, amanhã eu vou passar por uma tribulação, então eu vou ler sobre tribulação para que eu esteja preparado. Não, você se prepara em cima de tudo aquilo, Sim. você lê sobre tudo aquilo, para que na hora que chegar, fala, não, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu não sou bom. Até numa competição que a gente foi, de cross, eu e a minha dupla, eu olhei e falei, cara, a gente só pode perder pra essa dupla aqui, ó. Eu conhecia a galera, Sei, Shang sei. Tsung traz isso na arte da guerra, né? Uhum. Conhece você e conhece seus Os seus inimigos. inimigos. Falei, cara, a gente só pode perder pra esses caras, porque os caras são desgraçados em tudo. Tudo que era matéria ali de dentro, eles eram bons. Dito e feito, a gente ficou em segundo lugar, o primeiro era daquela galera, mas não que a gente se preparou para aquela situação. Eu era melhor para ginástica e cardio, minha dupla mais para força, então um foi equilibrando o Sei, outro e os outros dois caras eram bons nos 3 pontos ali, então não tinha como lutar, né? Então a gente deu o melhor sei. daquilo que a gente já praticava durante todo aquele tempo para chegar na hora e já ter essa cartada, vamos dizer assim, É, né? e a coisa que eu falo assim na competição, cara, o que eu vejo assim, ó, que ela serve, cara? Eu sempre falo assim, é boa a competição, é bom, porque ela realmente, primeiro que te dá um norte, né? Tu começa a treinar realmente com mais cuidado, com mais te atentando a realmente os teus pontos fracos e aos teus pontos fortes, né? A gente fala assim, não é, eu não sou bom nessas coisas que vão cair, então vou treinar só isso para melhorar isso. Não. Cara, tu tem que manter o que tu é bom também, né? Como tu falou assim, eu sou bom no ginástico e no cardio, então aqui eu vou tentar segurar que tu não é tão bom nisso e tu carca ali na carga. Sim. Mas ele serve também para ver assim, ó, por exemplo, né? Dando um exemplo assim, um movimento lá, tem 50 repetições lá do pull-up. Cara, tu tem na tua cabeça porque tu já treina, né? Por isso que eu falo assim, tu tem que, cara, tem que anotar, tu tem que ter a tua percepção, dizer assim, cara, eu consigo manter 10 repetições, quebrar, esperar lá 10, 15 segundos, consigo manter mais 10 e consigo fazer isso por 5 sets, para fechar as 50 repetições. Aí chega lá na hora, tu vê que o cara tá fazendo as 50 sem parar. Não adianta tu querer fazer uma coisa que tu não tá preparado, Sim. né? Isso vai te quebrar, vai exigir demais do teu motor ali, ele vai fundir. Mas o que acontece? É tu pensar assim, cara, eu vou começar a treinar mais, porque aqui eu tô falhando. A gente perdeu porque eu quebrei demais. Então eu vou tentar treinar para fazer 15, para fazer 20, 20, 20. Então ele vai te pontuando aquilo que tu não é tão bom, né? Eu acho que a coisa da competição realmente é isso, é tu tá sempre, cada vez mais ligado assim no que tu precisa melhorar, né? E nesse ponto de melhorar, né, até na questão de mudança de vida, se chegasse um homem hoje pra ti e te perguntasse por onde que ele começa a mudar a vida dele, o que que você diria pra ele, cara? Que conselho você teria pra uma pessoa assim? Cara, eu acho que nem aquilo que eu te falei, assim, é pensar assim, ó, tu tem que ter um norte, né? Então tu pensar assim, ó, tá, em que ponto que tu precisa melhorar? Ou em que ponto tu quer chegar, aonde tu quer chegar, o que é a tua falha, né? Que nem, por exemplo, assim, a gente fala, né, do um cara que quer melhorar fisicamente. Pensa assim, cara, o que eu preciso fazer para eu ficar definido ou para ficar grande? Tá, qual que é a tua falha? Eu como demais. Ou eu sou muito preguiçoso, eu não tenho consistência no treino, não tenho consistência no cardio. Então tu já tem que ter uma forma de saber aonde tu quer chegar e quais são os teus pontos fracos, né? E aí realmente tu ir buscar pessoas que são boas naquilo que tu tem falha. Para aí tu trocar experiência, trocar essa ideia que nem a gente fala assim, né, de percepções e de ver assim, Plínio, como é que tu faz, cara, para tu correr mais? E aí vai lá e pergunta para um outro. E aí tu vai vendo como é que tu te adequa, né? Então, a gente fala muito, né, tu comenta muito sobre a questão, tipo, que nem financeira também, de tu ter aplicações, de tu ter, né? Cara, eu nunca apliquei, por exemplo, assim, de pensar em comprar tais papéis, tais coisas assim. Cara, mas se eu pensar assim, cara, meu furo é porque eu gasto demais. É que eu não guardo. Então, tipo, cara, ô Rock, o que tu faz, para guardar dinheiro? Onde tu aplica? Tu tem alguma sugestão e tal, tal, tal. Antes eu tinha uma percepção de que eu pensava assim, o cara não vai me dizer isso. O cara vai estar dizendo onde é que ele aplica para ele ganhar. Cara, se tiver outro aplicando, ele vai ganhar mais ainda, né? Não é uma coisa que, tipo assim, se eu te falar esse segredo, eu vou deixar de ganhar. Não. Então eu falo assim, tu tem que buscar pessoas realmente que tu tem como
como, não é ideais, cara, mas como exemplos do que tu quer, né? Exato. E é aquilo que eu te falei, assim, no GP, por exemplo, para mim foi essa mudança, assim. Eu acho que essa virada de chave, assim, serve para qualquer área da vida. Então, acho que, como é que tu te tornou uma pessoa melhor? Cara, eu me entreguei para Deus. Então, eu fui querer aprender mais, eu fui querer ler mais, conhecer mais, me relacionar com mais pessoas que também têm esse modelo, assim, tentam seguir esse modelo, para mim ver, tipo assim, cara, às vezes a gente não tem essa percepção, e daí nessas trocas de ideia, assim, a gente vê sempre, pô, cara, o cara faz isso, pô, que legal. Eu te falo assim, né, já te falei algumas vezes, assim, a forma como tu lida com o bem, né, essa forma do relacionamento de vocês, assim, né, cara, eu tenho muito como exemplo, assim, né, e às vezes o cara pensa assim, pô, eu sou mais velho, e eu penso assim, cara, eu olho para um cara mais novo, a forma como ele trata o filho, cara, eu também quero fazer isso, sabe? Então é bem essa coisa do exemplo, né? De pensar assim, cara, eu tenho que ser mais parceiro assim, eu tenho que ser mais exigente assim, né? Então, cara, tem que buscar pessoas que estão dispostas a servir também, né? Mas realmente é mirar onde tu quer chegar. Senão a gente fala que um barco que está indo sem um destino, cara, para qualquer lugar que ele for, tá bem, né? É legal Então, isso das pessoas mais experientes nesse quesito de cada área, né? Se eu quiser sim, melhorar física, sim. eu vou perguntar pro Plínio, não vou perguntar pro Zezinho da esquina ali, por Sim. exemplo. E a área de finanças é a área que eu estudo, paternidade é a área Sim. que eu estudo, eu adoro isso. Mas até nesse ponto que você comentou, às vezes não é, coloca aqui porque eu vou ganhar mais. Eu já ouvi gente falar, mano, tô com um tanto de dinheiro, onde que eu aplico primeiro? Você entende o que você tá fazendo? Não, aplica num livro. Vai buscar um conhecimento, cara, Sim. porque não é botar o dinheiro aqui, você não sabe o que está acontecendo, daqui a pouco você vai ficar desesperado, então busca conhecimento. Conversa com pessoas que entendem, esteja nesse ambiente, nesse envolto de pessoas Sim. que vivem isso, né? E chegando perto do final, Plínio, o que você pode compartilhar com a gente? Um versículo, uma frase, um princípio que você carrega como âncora, que pode ser fundamental também para a vida de quem está ouvindo esse podcast, que pode ajudar as pessoas nessa caminhada como seres humanos? Cara, eu comentei sobre Romanos ali, né? Mas, cara, para mim eu acho que o versículo que eu mais, se perguntar assim, qual é o versículo que tu mais gosta, é o Salmo 139, cara. Que é confiar e acreditar sempre, cara, sem duvidar, né? Eu acho que é a maior coisa da fé naquele que, cara, escreve teus dias. Eu acho que cara, pensar que realmente as nossas escolhas, a gente tem que se policiar para a gente não fazer escolhas realmente para nós, assim, para nos satisfazer. Eu acho que a gente tentar fazer escolhas ou tentar alinhar as nossas escolhas com o que ele quer que a gente faça, né? Então, acho que realmente, eu sempre falo assim, ó, pai, me ajuda a seguir aquilo que tu quer para mim e aquilo que não for, que for a escolha minha, tira essa vontade, sabe? Então, aquilo que não for tá alinhado com o que tu quer para mim, que for melhor para mim, tira essa vontade, ou tira né, porque isso vai me gerar dúvidas ou vai me gerar, como eu falei assim, frustrações. Então acreditar nele, cara, sem duvidar de nada, assim. É aceitar de braços abertos, cara. Acho que para mim esse versículo aí, acho que é o que mais sei lá, me define hoje. É acreditar nele com todas as minhas forças. Amém. Mano, obrigado por esse momento, obrigado por toda a experiência, todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Para quem está assistindo a gente também, as redes sociais minha e do Plínio vão estar aqui embaixo. E estamos toda quinta-feira, às 18 horas, no YouTube, no Spotify, com mais conversas como essa, que vão te ajudar a mudar o rumo da sua vida. Acompanhe aí nas redes sociais para a próxima. Plínio, muito obrigado, meu irmão. Valeu, aqui. Satisfação. Sempre, amém. Até a próxima, galera. Valeu. Amém, mano, que Falo da pouco, hora. né? Mas é bom, mano. Até as 3 pessoas, e aí, Gui, o Gui também hoje.